Existem várias formas da gente aplicar estilos em aplicações Next. Eu já estou aqui com um projetinho que eu criei utilizando o npx create Next App e já deixei ele aqui pronto para a gente executar. Eu não fiz nenhuma alteração nesse projeto, eu simplesmente rodei esse comando e ele trouxe esse projeto nessa estrutura. E aqui, se a gente executar o npm run dev e abrir aqui o nosso projeto, ele já tem alguns estilos. Logo aqui, como a gente pode ver, ele já trouxe um texto, colocou aqui uma cor diferenciada, já fez um layout aqui inicial para a nossa aplicação. Esse layout está dentro de pages index.js. O que eu vou fazer? Eu vou copiar apenas esse h1 styles.title e vou remover o restante. Então, vou vir aqui, excluir essa minha div, vou colocar só uma div em branco e colocar esse título. Então, aqui eu reduzi bastante coisa. Vou apagar aqui o que eu não estou utilizando. Minha aplicação está aqui com esse estilo. Eu vou colocar aqui o meu site lado a lado, só para a gente poder ver o estilo sendo aplicado. E o que a gente pode perceber aqui? Se eu inspecionar essa página, eu posso clicar aqui no meu elemento H1 e a gente vai ver que ele tem uma propriedade chamada class, e esse class tem um home title e esse número aqui. Esse número ele é gerado de forma automática, porque o Next, como a gente utiliza aqui os estilos, eu estou importando aqui da minha pastinha styles home.modules.css. Esse módulo que eu coloco aqui, módulo que eu coloco antes do .css, ele busca esse arquivo meu aqui. E todas essas classes que a gente está utilizando, no caso aqui eu estou utilizando a title, então ele pegou esse azul aqui, se eu colocar 000, ele vai alterar para preto, então eu vou deixar aqui azul. Então, como eu utilizei essa formatação aqui de estilos, ele está gerando esse arquivo aqui para mim, essa classe com esse nome, para a gente não ter conflitos. Então, esse arquivo CSS, ele está sendo aplicado na minha página index, e se eu criar um arquivo .module.css para um outro componente e eu ter a mesma classe title, eu não vou ter conflito aqui quanto aos meus estilos. Uma outra forma que eu tenho de colocar um estilo aqui na minha classe, então eu poderia remover esse H1, eu vou salvar, ele vai tirar aqui, né, porque ele reduziu o tamanho da fonte, então eu poderia colocar aqui dentro do meu H1 a propriedade style, eu vou abrir duas chaves aqui dentro e vou colocar font size vou aqui e vou copiar, de 4 rem. Então, vou salvar, colocar aqui 4 rem. Ele conseguiu trazer também o mesmo tamanho da fonte. Só que assim, não fica um código muito bem organizado, não é a melhor forma da gente estar fazendo essa estilização. Então, a melhor forma da gente fazer é utilizando aqui o .module.css. Outras formas que a gente tem de aplicar estilo CSS na nossa aplicação, eu vou estar acessando aqui o site oficial, eu vou ver aqui em Docs, deixa eu expandir um pouco minha tela, e aqui na lateral esquerda, no menu, a gente tem Built-in CSS Support. Então aqui a gente tem algumas formas de aplicar estilos na nossa aplicação. Então aqui para a gente adicionar um estilo, por exemplo, eu quero aplicar um estilo CSS para todas as minhas páginas. Eu quero aplicar na minha aplicação inteira. Então eu coloco o meu estilo dentro de um arquivo CSS e utilizo ele dentro do underline app.js. Esse underline app.js ele fica dentro de pages e ele é todo componente, toda página que eu crio, ele passa por esse componente. Se ele passa por esse componente, todas as minhas páginas vão herdar esse estilo. E aqui, nesse exemplo que eu estou utilizando, eu tenho uma pastinha chamada styles e dentro de styles eu tenho globals.css. Então aqui globals.css eu tenho o meu elemento body com o padding 0, margem 0 e a minha fonte aqui. Então se eu mudar essas informações aqui, essa minha página também sofre essa alteração. Então essa é uma forma da gente aplicar um estilo global dentro da nossa aplicação. Então eu simplesmente crio esse arquivo globals.css e renderizo ele dentro do meu underline app.css. Então eu simplesmente faço um import do meu arquivo CSS. E é isso que fala aqui dentro da documentação. Uma outra forma da gente estar utilizando é se a gente instala uma biblioteca de terceiros, por exemplo, nesse exemplo aqui a gente tem o Bootstrap. Como que a gente faz para utilizar o Bootstrap dentro da nossa aplicação, os estilos CSS? Então, para a gente aplicar os estilos do Bootstrap dentro da nossa aplicação,
a gente precisa fazer um import do bootstrap.css. Então eu copio aqui o bootstrap, eu vou parar a minha aplicação, eu executo o comando npm install bootstrap, eu faço a instalação do bootstrap, eu não vou fazer essa instalação aqui, eu só estou mostrando a possibilidade que a gente tem, e eu vou copiar aqui esse import e colocar dentro do meu underline app.js. É assim que a gente faz a utilização. Aqui ele está falando importar estilos do Node Modules. Node Modules são todas as bibliotecas de terceiros que a gente está utilizando. Então é só a gente colocar o nome do pacote e tentar acessar o arquivo CSS que está dentro desse pacote. É bem simples a utilização. Aqui embaixo tem um exemplo da gente utilizando outro tipo de componente, que é esse rich, que é bem simples de estar utilizando. Aqui um pouco mais para baixo, a gente tem o Add Component Level CSS, que é exatamente essa forma que trouxe aqui os nossos componentes. Então eu tenho aqui home.modulo.css, que é exatamente isso. Essa nomenclatura já é padrão. Então, se eu tenho um componente aqui, eu vou criar uma pastinha aqui chamada Components. Dentro dessa pastinha, eu vou criar um arquivo chamado title.js e dentro de Components, eu vou criar um arquivo também chamado title.css. Dentro de title.js, eu vou simplesmente retornar um componente, title, vou dar um return, h1, e aqui eu vou passar aqui props, e aqui embaixo eu vou pegar props.title, por exemplo. Export default title. Então eu criei esse componente e eu posso fazer um import aqui agora, import.title.css. Title.css. E agora eu vou colocar aqui dentro da minha index.js esse meu title que eu acabei de criar. Então, import title from /components/title. Então, eu fiz esse import e eu vou utilizar ele aqui logo em cima do meu H1. Eu vou colocar aqui title. Ele está esperando uma propriedade chamada title, novo título. E eu vou fechar esse componente aqui agora. Se eu salvar aqui e mandar executar a minha aplicação, npm run dev, ele vai dar um erro. Por quê? A gente vai ver isso daqui agora. O que está acontecendo aqui que ele deu um erro? Eu não estou conseguindo importar o meu elemento, o meu componente title que eu acabei de criar, porque esse title ele faz o import de um CSS da forma que não é esperada. A gente tem que utilizar aquela nomenclatura module.css. Então, para a gente gerar as nossas classes automaticamente, os nomes, para não sofrerem conflitos, a gente precisa colocar essa extensão. Então, eu venho aqui no meu title, eu vou dar um rename e vou colocar .module. Eu venho aqui no meu title.js e ponho .module.css. Agora, se eu voltar aqui para a minha aplicação, ele corrige e para de dar o erro. E aqui dentro eu posso colocar h1.title e vou colocar um estilo color, por exemplo, red. Eu vou salvar isso daqui agora. Dentro do meu title.js, eu tenho que vir aqui no meu H1, colocar class name, recebe title. Se eu salvar isso daqui, ele continua não aplicando o meu estilo vermelho. Por quê? Para a gente utilizar os nossos estilos, eu preciso colocar aqui um nome, styles, from, e utilizar da seguinte forma. Ao invés de eu passar aqui o title, dessa forma como uma string, eu vou colocar styles.title. Agora, se eu salvar, o meu título passa a ficar vermelho. Então, assim como eu fiz aqui no Home, eu estou fazendo para os meus componentes. E eu posso criar todos os meus componentes aplicando assim o estilo meu CSS dessa forma que eu mostrei. E agora, para a gente ver outras formas que a gente tem de aplicar estilo CSS, então aqui ele fez para o button, eu criei um componente title, e aqui ele criou para o button. Ficou bem parecido o nosso exemplo. E aqui um pouco mais para baixo tem o suporte também com Sass. A gente não vai estar entrando em detalhes aqui sobre isso. E um pouco mais para baixo tem o CSS em JS. É a gente utilizar o CSS direto no nosso JavaScript. Então aqui a gente criou um arquivo, a gente colocou essa extensão module.css para os nossos estilos. Mas a gente poderia aplicar diretamente dentro do nosso arquivo JavaScript os nossos estilos. Então, ao invés de eu colocar esse class name, eu poderia colocar aqui um style, igual eu expliquei aqui no início do vídeo. Então, eu poderia colocar um style, color, e aqui eu posso colocar um red.
e ele vai continuar funcionando da mesma forma. Tá? É isso que está mostrando aqui embaixo para a gente. E a gente pode utilizar também uma sintaxe aqui que chama style. Então eu coloco aqui, eu posso colocar o meu elemento dentro de uma div. Eu vou copiar isso daqui e vou arrastar lá para dentro. Vou colocar isso tudo dentro de um parêntese, para ficar melhor indentado. Então eu posso colocar isso daqui, e ao invés de colocar um style, eu vou remover esse style aqui. Nosso título vai voltar a ficar preto, e eu posso usar esse elemento style, que é um elemento reservado aqui para a gente colocar estilos. Então a gente coloca aqui JSX, eu vou remover todas essas propriedades aqui, vou colocar um H1 title e vou passar aqui um color red. E eu posso colocar aqui um class name title. Agora eu salvei, a gente volta aqui na nossa aplicação, a gente consegue aplicar também. Uma outra forma que a gente tem é utilizar bibliotecas de terceiros. Aqui a gente tem o Styled Component, que foi uma biblioteca que tem suporte dentro do React. Então a gente pode clicar aqui, ele vai ser direcionado para uma tela de exemplo aqui do GitHub. E para a gente utilizar o Styled Components, a gente vai fazer da seguinte forma. Aqui ele já está instalado, então aqui ó, Styled Components. A gente vai fazer a instalação aqui na nossa aplicação, npm install Styled Components. Agora com esse pacote instalado, a gente volta aqui para o if Styled Components e a gente precisa fazer algumas configurações. Aqui ele faz uma orientação, a gente poderia criar o nosso projeto já com toda essa configuração, é só a gente colocar um --example with Styled Components. Mas como a gente já criou o nosso projeto e não foi configurado diretamente através desse comando, a gente vai fazer essa configuração direto na mão. Então eu vim aqui dentro de Pages, aqui dentro de app_app.js, a gente tem que fazer uma configuração global. Então, ao invés, eu vou clicar aqui, ó, _app.js, ao invés da gente fazer essa configuração dessa forma que está sendo feita, então eu vou salvar, a gente pode ver aqui que a gente perdeu alguns estilos, eu vou fazer a instalação aqui do Styled Component, eu vou fazer o estilo global, então não vou utilizar mais esse globals.css, e eu vou fazer direto aqui utilizando o Styled Component. Então, voltando aqui para o exemplo no GitHub, eu vou copiar tudo isso daqui, vou colar aqui, e aqui a gente tem esse colors primary. Então, a gente tem uma cor primária que a gente pode estar utilizando em todos os componentes da aplicação. Isso é uma das vantagens da gente utilizar o CSS no lado JavaScript utilizando essa biblioteca. Então, eu consegui resetar o margin pad, fazendo o global CSS aqui, utilizando o Styled Component. E aqui embaixo eu faço o import desse global style. Então eu vou colocar o meu return dessa seguinte forma. Vou substituir. E aqui ele tem um trim provider. Então todas as minhas páginas, incluindo essa index.js e outras páginas que eu vier criar dentro da minha aplicação, ele vai passar por esse trim provider. Então eu vou ter acesso a todo esse objeto. Então eu vou salvar isso daqui agora. Vou dar um npm run dev. Mas antes de executar esse comando npm run dev, eu vou fazer uma outra configuração aqui dentro de pages underline document. Então a gente precisa fazer uma configuração aqui também no underline document. Então eu vou vir aqui dentro de pages, criar na nossa aplicação e vou criar um arquivo chamado underline document.js. Eu vou copiar todo esse código aqui agora. E basicamente o que esse código está fazendo? Pega os estilos que eu escrevi dentro dos meus arquivos JavaScript e aplica o CSS dentro deles. Então aqui é essa configuração que está sendo feita. Então para funcionar o CSS no lado do JavaScript, da forma que a gente está utilizando com essa biblioteca, a gente tem que fazer essa configuração aqui. Agora a gente vai fazer um teste lá dentro do nosso index.js, do nosso title. Aqui eu criei esse title e o title tem esse module.css. Só que não ficou de uma forma muito interessante aqui. Até funciona, mas tem outras formas da gente fazer. Então eu vou excluir agora esse title.module.css e no meu title.js o que eu vou fazer? Eu vou criar esse componente aqui. Então eu vou copiar aqui e aqui eu preciso fazer o import desse stylet, que ele é da biblioteca que a gente acabou de instalar, que é do Styled Components. Então eu salvei. Aqui embaixo agora no meu index.js,
a gente vai ter um código até um certo ponto mais enxuto, porque eu não preciso ter um arquivo .css. Eu posso colocar o meu CSS diretamente aqui no meu JavaScript, com essa sintaxe que a gente tem. Então, aqui no meu index.js, eu já estou importando o title, que é esse title, esse componente aqui em cima. E aqui, ao invés de eu colocar como propriedade, que eu não estou esperando nenhuma propriedade lá, eu vou colocar aqui como um elemento aqui, ó, título styled components. Então, eu salvei toda a minha aplicação. Agora eu vou dar um npm run dev aqui novamente e vou acessar aqui o nosso localhost 3000. O que vai acontecer? Ele trouxe esse texto azul, porque esse texto azul, se eu inspecionar aqui, a gente pode ver que ele também gerou um código de uma classe CSS completamente randômico, então esse código não repete. Se eu vier criar um outro componente aqui e colocar essas mesmas configurações, ele não vai repetir. E uma outra vantagem é que a gente pode utilizar as propriedades do nosso tema. Então lá dentro de underline app.js, eu criei essa cor aqui, que é esse azul, e eu estou utilizando ele aqui, ó, colors.primary, e eu estou pegando essa cor e utilizando lá dentro do meu componente. Então, se eu vier e trocar essa cor aqui por preto, 000, e salvar, o meu título altera para preto. Então, eu consigo controlar todos os elementos da minha aplicação, por exemplo, uma cor primária, simplesmente aqui de um único arquivo. Se eu troco aqui, troca da minha aplicação inteira. Então, essa é uma das vantagens da gente utilizar esse esquema de theme provider dentro da nossa aplicação. E é muito comum todas as bibliotecas de estilos trabalharem dessa forma. Aqui dá uma flexibilidade maior, porque a gente pode implementar o nosso próprio código CSS. Então, essas são as possibilidades que a gente tem de aplicar estilos dentro de uma aplicação Next. Então, se você já tem conhecimento em CSS, é bem tranquilo entender. Basta a gente entender quais são as possibilidades que a gente tem. Se a gente quer criar através de um arquivo .css, a gente tem que colocar o prefixo module. Se a gente quer criar direto no JavaScript, a gente tem várias formas. Ou utilizar a propriedade style, ou utilizar o elemento styles, ou utilizar uma biblioteca que a gente vai customizar a nossa aplicação, os estilos, dentro de arquivos JavaScript.